3. Um carro faz uma viagem entre duas cidades que distam entre si 200 km. O percurso deve ser feito em 3 horas, exatamente. Se nos primeiros 100 km a velocidade média do carro foi de 60 km por hora, qual deve ser sua velocidade média em km por hora no trecho restante? Então, vamos lá. Então, tem uma distância aqui entre duas cidades. Aqui é a cidade A e a cidade B. Então, nos primeiros 100 km, aqui na metade, ó, ele percorreu 100 km com uma velocidade média de 60 km por hora. Os outros 100 km, eu tenho que saber com qual velocidade ele vai percorrer, porque o tempo total para ele sair do A e chegar no B tem que ser no máximo de 3 horas. Quanto tempo ele demora aqui? Tem aquele triângulozinho assim, né, ó, que o pessoal decora, que é assim: distância é velocidade vezes tempo. Então, se eu quero calcular a distância, eu risco ela, distância é velocidade vezes tempo. Se eu quisesse calcular a velocidade, eu risco ela, velocidade é distância sobre tempo. Se eu quiser calcular o tempo, eu risco o tempo, então tempo é distância sobre velocidade. É isso que eu quero calcular. Tempo é distância sobre velocidade. Então, se eu quero calcular o tempo aqui, eu pego a distância que é 100 e divido pela velocidade que é 60. Eu vou achar um tempo de, corta um 1,66, né? Horas. Certo? Galera, tem alguém com o microfone aberto. Muta aí, por favor. Então, na primeira parte, ele gastou 1,66 horas para percorrer. O total é de 3 horas, então sobrou, para essa segunda parte, 1,34 horas. Não é isso? Então, se eu quero percorrer 100 quilômetros num tempo de 1,34 horas, eu tenho que manter uma velocidade de quanto? 74,62 km por hora. Aproximadamente 65 metros. 75 metros. Alguma dúvida? Como é que você faz esses cálculos sem calculadora rápido? Não, eu tô com a calculadora do lado. É quilômetros por hora, né, não, Abud? 75 quilômetros por hora. Isso, aqui. É que você falou 75 metros. Ah, aqui, Arthur, ó. Calculadora. A sua calculadora tá desaparecendo. É por causa do virtual background. Aí, ó, agora tá aparecendo, tá vendo?